noite, meus irmãos, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês nessa noite. É uma alegria estar aqui, trazendo uma reflexão e compartilhar de Deus para conosco nessa noite. Irmão, nós pregamos para nós mesmos, né? Porque eu creio que a palavra tem que pegar nosso coração para que a gente possa falar dela. Então, eu fico feliz, eu queria ficar de pé mais uma vez, vamos estar orando em nome de Jesus. Eu quero te desafiar também nessa noite também. Se você está no seu lugarzinho aí, quentinho aí, vamos chegar para frente um pouquinho. Pode desafiar nesse momento, vem para frente, vem para pertinho aqui. Quem sentir, quem puder vir um pouquinho mais para frente, tem umas cadeiras vazias aqui, fica à vontade, não tem vergonha não. Então, irmão que está, vem para frente aqui, quem puder, quem quiser se tiver vontade no lugar que está, não tem problema nenhum. Deus abençoe. É bom sentir esse calor, né? É bom sentir esse calor do povo de Deus. E é bom a gente fazer a palavra olhando no olho de cada um. Isso é importante, né? Eu fico feliz com cada um dos irmãos. Amém? Vamos orar então ao Senhor. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer, Senhor, por esse tempo, por esse momento aqui na tua casa, Senhor. Eu te louvo, te agradeço, porque as canções que foram ministradas aqui já falaram ao nosso coração, já movimentaram, Pai, aqui na igreja, o Espírito Santo de Deus, ó Pai, que já foi atuante, meu Pai, que já foi pregado através da canção, meu Pai. É somente mais um complemento, meu Pai, porque antes nós chegarmos aqui, o Senhor já estava presente, já estava aqui esperando meu Pai. E eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por cada um presente aqui, para cada um que saiu da sua casa, que deixou os seus afazeres, que deixou fazer uma situação difícil, mas está aqui para te servir, para poder em comunhão com seus irmãos. Por isso eu te louvo e te agradeço por cada um, no nome de Jesus. Amém? Convido você a lermos a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 27, em nome do Senhor. Obrigado, irmão. Lucas capítulo 22, versículo 27. Aleluias. Lucas capítulo 22, versículo 27. Amém? Glória a Deus. Lucas 22, 27. Diz assim, meus irmãos: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vamos ler mais uma vez. Pois qual é a maior, quem está à mesa ou quem a serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Amém? Meus irmãos, poder sentar. Nós queremos falar dessa noite de um tema delicado, mas um tema interessante, porque é um tema que nos traz um desafio com relação à verdadeira espiritualidade. Nós queremos falar aqui um pouco da humildade. E a humildade, eu sempre lembro da irmã Elaine nas orações, né? A beleza da santidade é a humildade. Meus irmãos, que esse desafio é tão grande para conosco, nós queremos entender, falar um pouco sobre a humildade, né? Que ela mexe diretamente conosco com relação à nossa vida com Cristo, porque ela é o senso completo que vem, né? E quando nós deixamos Deus ser verdadeiramente tudo, e as nossas vontades, todos os nossos quereres, nós deixamos na mão do Senhor. Nós passamos a ser dependentes do Senhor em tudo. Aí fala assim, mas eu sou humilde, né? Aí a pessoa pensa assim, que eu moro numa casa humilde, que eu moro numa casa simples, né? Eu não tenho condição, não muito boa, né? Eu sou simples. Mas o que eu quero dizer nessa noite com relação à espiritualidade, no sentido de nós entendemos que nós temos que ser dependentes do Senhor.
E essa humildade é reconhecer que nós estamos debaixo da destra do Senhor. O Salmo 91 sempre fala, né? Nós estamos debaixo das asas do Senhor, e ali nós confiamos, e ali nós entendemos que nós estamos protegidos por Ele. Nós, nossos filhos, né? Os nossos parentes, nós estamos debaixo da proteção do Senhor. E o que eu quero falar nessa noite, meus queridos, porque essa verdadeira espiritualidade é difícil nós entendermos, porque é preciso entendermos que nós somos como uma pedra preciosa, que necessita ser de fogo, de pressão, de tempo, para que possa ser gerada. É preciso tempo. E nós entendemos que o tempo que nós estamos na igreja aqui, às vezes nós passamos por dificuldades. Às vezes muitas pessoas estão aqui, aceitam o Senhor Jesus, aí de repente desanima, aí volta para o mundo e se perde, depois volta e fica, aí vai para outra igreja. Aquela igreja é ruim, aquela igreja não presta para mim, do jeito que eles cantam não serve, a oração que faz lá não presta, não serve, não entra no meu coração. Mas nós temos que entender sempre uma coisa, meus irmãos, questão da humildade. Nós temos que reconhecer que sempre a dificuldade, o problema vai estar em nós. Vai estar em nós. Nós podemos passar por 20, 30, 40 igrejas, mas enquanto a gente não reconhecer que a humildade tem que estar no nosso coração, no sentido de que Deus, Ele é único, Ele é presente, Ele que está na frente de todas as coisas, aí nós começamos a entender. Para onde você foi chamado? Você foi chamado para fazer algo nessa igreja? Você foi chamado para servir o Senhor? Você é chamado para estar aqui, para fazer o diferencial aqui nesse nosso meio, nessa nossa sociedade, nesse tempo que nós estamos passando por aqui. Nós estamos falando sobre pedra preciosa, porque olha para vocês entenderem. Às vezes as pessoas escavam aí toneladas e toneladas de terra para poder encontrar um diamante. É tão difícil. E esse lapidar pelo fogo é no sentido das provações, das dificuldades. E todos nós passamos por isso. Passamos por dificuldades, problemas conjugais, às vezes problemas familiares, problemas no dia a dia do trabalho. E vem essa provação dia a dia, que você tem que confiar em Deus, ser constante. Mas às vezes nós conseguimos ser constantes, meus irmãos. Mas é difícil. Mas para isso é preciso alcançar do Senhor essa humildade que vem dele. Eu quero que vocês entendam que a humildade, ela não vem de nós mesmos, mas ela vem direto do trono de Deus para conosco. Nós passamos a depender. Então, nós entendemos que às vezes existem pedras que nós vamos às vezes pisar, tropeçar, às vezes pedras, que vão estar no nosso meio, e nós temos que entender que temos que passar por ela. E quando eu falo que às vezes a escavação de 8 toneladas, 10 toneladas para achar um diamante pequeniníssimo, então às vezes é preciso que Deus faça toda uma reviravolta no nosso meio, vasculha ali, tira toda a poeira debaixo do tapete ali, para que nós começamos a alcançar a verdadeira espiritualidade do Senhor. E você está nessa noite que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, quer não reconhecer Ele como Senhor e Salvador, é entender que a humildade do Senhor é sermos dependentes dEle 24 horas, e que não há nada que possa vir, que possa tirar essa fé, essa autonomia de que Deus tem sobre nós. E é preciso que a verdadeira santidade e espiritualidade não se trata de uma tentativa humana, nem religiosa, mas a manifestação da vida de Cristo em nós. Então, quando nós aceitamos que nós somos nada, e que o Senhor é o quê? Nós cantamos que agora a tua graça, me basta, a tua presença, me basta. Essa canção nós cantamos que agora aqui, ela fala que nós dependemos do Senhor para Deus do nosso nascimento até a hora que Deus fala assim, e nós partimos para a glória do Senhor. E nessa noite você está preparado para partir para a glória do Senhor? Nós entendemos que se Jesus, se Ele não volta antes, Ele vai nos chamar. E é preciso estar com o coração quebrantado, o coração humilde voltado para Ele. Isso é importante. E a Bíblia, ela deixa bem claro para nós
que, ao contrário da humildade, é o orgulho que está no nosso coração. O orgulho, ela condena o orgulho, e o orgulho é a raiz de todo pecado, todo mal. É a porta, é o nascimento para a maldição que vem do inferno. O orgulho está no nosso coração. O quão é difícil pedir perdão, o quanto é difícil tirar o orgulho do nosso coração, o quanto é difícil nós abaixarmos a cabeça e falar assim: tá bom, você está certo, você me perdoa. É difícil. Às vezes no momento ali, naquela situação, naquele meio ali, naquela situação ali quente, os nervos às vezes afloram a pele, e às vezes nós não conseguimos alcançar essa humildade que vem do nosso Senhor para deparar com as dificuldades. É no trabalho, né? Não tem isso no trabalho, pessoas querendo derrubar a outra, é no serviço, às vezes até na própria igreja pode acontecer também. Nós temos que ter o quê? A humildade de entender que nós estamos passando por um processo de transformação nas mãos do Senhor. E às vezes, como eu falei, as pessoas às vezes culpam a igreja, culpam o pastor, culpam os irmãos, mas assim, ainda não abriu o coração para que Deus possa fazer a obra dele. E o orgulho, meus irmãos, é a explicação de toda decadência e fracasso na vida de um filho de Deus. Olha, difícil. Às vezes, as pessoas não veem na casa do Senhor, às vezes com um orgulho simples, orgulho tão pequeno, às vezes uma coisinha tão pequenininha afasta a pessoa da casa do Senhor. E essas coisinhas pequenas a gente tem que entender que é para lapidar a gente, é para amadurecer a gente, é para a gente crescer. A igreja é perfeita, meus irmãos? Fala aí. A igreja não é perfeita. E quando as pessoas entram para dentro, as pessoas precisam de cura, precisam de libertação, precisam ser salvos em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, a humildade é o único solo fértil no qual a graça de Deus pode produzir abundante fruto. A humildade no nosso coração. Não adianta você fazer um trabalho para você, um coração amargurado, no louvor, às vezes um coração transformado, desfigurado com a situação, é preciso ser tratado isso, para que você ofereça ao Senhor ali seu coração, né? Contrito e quebrantado, porque Ele não rejeita. E às vezes o orgulho que está dentro de nós entendemos, pode ser um anjo caído que está dentro de nós. Satanás, ele teve, né? Através do seu orgulho, ele foi o que? Tirado para, né? Foi descido, né? E foi jogado para baixo, com o seu orgulho, porque ele queria ser igual a Deus. Temos também o caso de Adão e Eva também, por causa do orgulho de querer conhecer, de querer entender, e caiu, né? Na lábia da serpente. O que aconteceu? Né? Pecado contra o Senhor. Então o orgulho, ele vai fazer com que nossas vidas percam o controle diante do Senhor. Percam diante do Senhor esse controle. Então somente a verdadeira humildade é aquilo que tem de nós, que vem do Cordeiro de Deus. Jesus ensina para nós ser manso e humilde. Fala para o irmão que está do seu lado aí, o irmão que está meio com sono aí, fala com ele assim: ó, o orgulho precisa morrer. Fala com ele, dá uma cutucada nele aí, ó. O orgulho precisa morrer, precisa morrer. E é preciso, meus irmãos, desistir de si mesmo, desistir de si mesmo, para que o manso e humilde Espírito Santo de Deus esteja com você. Amém? É isso que nós temos que entender, porque quem guia nós, quando Jesus subiu, eu deixo-vos Consolador, para poder ajudar vocês a consolar nas dificuldades. Ele está ali para poder ser com vocês. Nós temos pedido ao Espírito Santo de Deus as orientações certas, para que Ele possa nos conduzir, para que Ele possa nos levar diante do Senhor. Meus irmãos, olha, apenas Jesus deve ser realmente nosso exemplo de humildade. Nós temos que entender, nós precisamos alcançar essa semelhança com Jesus. Ele veio como servo, nós lemos aqui, Ele veio como servo. Versículo 27, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? E Ele veio para nos servir. Ele veio para nos servir. Nós estávamos no aniversário
e tinha um rapazinho lá que ele um irmão nosso, amigo nosso, né? Ele foi convidado e tal, e ele nem pedimos para ele servir, não. Só que ele gosta de servir com o coração para ajudar, e ele foi o mais notado da festa. Porque ele tem dentro dele a humildade, o sentido de servir, a alegria de servir, de ver o outro bem. Você tem querido ver a outra pessoa bem? Você tem servido a outra pessoa para que ela se sinta bem? Só que ele não sabe disso, né? Aí se tiver os comentários, as pessoas falaram assim: olha, aquele menino lá serviu tão bem a gente, e serviu por amor, por carinho de receber as pessoas bem. Então é importante, meus irmãos, que a humildade deve ser o que? A nossa alegria. Não é apenas a marca da vergonha por causa do pecado, porque o pecado é independente de tudo. Nós temos que entender que a humildade do Senhor, quando nós queremos aproximar, ela vem da graça dele. Às vezes as pessoas têm mania de se penitenciar: eu sou pecador, que eu errei, eu separei da minha esposa, eu larguei meu filho, e fiz isso, fiz aquilo, e aquilo vem culpando ele, mas a partir do momento ele fala assim: olha, Senhor, eu errei, mas eu quero me reconciliar com o Senhor, Pai, eu quero pedir perdão por essas coisas que eu fiz, eu quero me arrepender dessas coisas que eu fiz e quero avançar para próximo do Senhor, face a face. E como serafins, né? Quando eu escondo o teu rosto, nós cantamos essa canção importante. E as pessoas, às vezes, tem a nossa irmã ali, né? Psicóloga ali, né? Quantas pessoas que ela deve atender ali? Pessoas às vezes de idade. O orgulho está aqui dentro, ó. Aqui. Eu tenho um pai assim, orgulhoso. Aí eu errei com vocês. Eu sou culpado. Não, já passou, está tudo certo, já está tudo encerrado, está perdoado, Jesus já perdoou, já está tudo encerrado, está tudo encerrado, vamos viver agora o que tem para viver para frente. E esse orgulho caído, que ele tem que acabar no nosso coração, ele tem que acabar. Então o orgulho é a explicação, no caso de toda a decadência de Deus. Nós temos que entender isso. Então Jesus diz: quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos serve. Não há nada tão divino e celestial como ser servo e ajudador de todos. Não é verdade? Uma pessoa que ajuda, né? A gente vê vários irmãos aí, né? Faz mil e uma utilidades, né? Feliz de ajudar, de servir. Sirva também o Senhor. Então, ser servo, olha, presta atenção, ser servo é o mais elevado cumprimento de nosso destino com homens criados à imagem de Deus. Então Deus nos criou para que pudéssemos o quê? Servir aqueles. Então, por que nós temos que ser parecidos com Jesus? Porque Ele serviu a nós. Serviu tanto que Deus falou assim: olha, tem que povo lá abençoado lá, você vai ter que derramar seu sangue para que o pecado seja perdoado, que seja, em nome de Jesus, todo mal seja, através do seu sangue, seja retirado. E assim Ele fez por nós, meus irmãos. Então, ser manso e humilde de coração são marcas essenciais pelas quais deve ser conhecida como manso e humilde para dentro de Deus. É difícil essa mansidão no dia a dia, né? De manter esse controle, às vezes a rotina diária, né? Quem trabalha mais de 12 horas aqui? Pode levantar a mão, irmão. Nós estamos conversando. Trabalha mais de 12 horas, né? Mais de 12 horas também. Quem mais trabalha mais de 12 horas aqui? A irmã Rafa também, né, Rafa? Também. É difícil, às vezes chega em casa, a mansidão, aquela correria, aí pega o trânsito e vem, e às vezes tem os afazeres da casa, tem que cuidar, tem que comprar aquilo, não pode faltar aquilo outro. A pessoa fica sobrecarregada. Como ser manso na situação? Somente através do Espírito Santo de Deus, somente através dele. Ó Senhor, eu estou tribulado aqui, dá para o Senhor me ajudar?
Dá para o senhor me dar uma confortada aqui, porque está difícil, hoje não foi fácil não. Tem como ser manso? O senhor me ensina como ser manso como o Senhor? O senhor me ensina? Ele vai falar assim, ensino, sim mesmo. Fala comigo aqui, vamos conversar. Então, meus queridos, olha, a humildade é o lugar da plena dependência de Deus. Se o orgulho é a raiz de toda maldade, de todo pecado, a humildade é a raiz de toda virtude que vem de Deus. Isso é importante. Eu estava falando sobre Satanás, né? Os anjos caídos começaram a olhar para si mesmos com autocomplacência, e foram levados à desobediência e foram expulsos da luz do céu, né? Para as trevas exteriores. A serpente enganou, exalou também um veneno de orgulho, queria enganou, mas queria também, de certa forma, atrapalhar o que Deus estava fazendo ali, naquele paraíso. E nós entendemos também que ele queria ser como Deus, então, e nós entendemos que nós temos que restaurar dentro de nós essa humildade perdida, o relacionamento original e verdadeiro da criatura de Deus. Meus irmãos, Jesus trouxe humildade a toda a terra, Ele trouxe. Então hoje nós fazemos o quê? Participantes dessa humildade, e por ela o quê? Nós temos a salvação dele. Importante. Então no céu Ele se humilhou para se tornar homem. No céu Ele se humilhou para se tornar um homem, para que pudéssemos hoje estar aqui. Ele veio como carne para nós. Então Ele trouxe do céu para a terra, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte. Então a sua humildade, meus irmãos, de falar assim: Pai, faça a tua vontade, foi o motivo da nossa redenção, quando nós fomos diante de Jesus, nós fomos remidos pelo sangue dele. Jesus, Ele é nada mais, nada menos que a comunicação da própria vida e morte. Porque se você buscar Ele, se você exaltar o nome do Senhor como seu único Salvador, nós entendemos que através de nós teremos a nossa vida eterna. E Ele veio, morreu, venceu a morte e ressuscitou. E hoje está no céu. Fala com o irmão que está do seu lado assim: ele está te esperando lá, hein? Fala com ele aí, se você vai. Ó, os irmãos não querem falar não, ó. Fala assim, ó, alerta o irmão aí, ó. Meus irmãos, e o orgulho tem feito muita coisa para o Senhor, meus irmãos. Ainda a porta está aberta, esperando aqueles que querem buscar o Senhor. Mas vai chegar a hora que a porta vai fazer isso aqui, ó. Ei, meu irmão, vem cá, você vai ficar preso aqui. A porta está fechando. A porta, o orgulho, as pessoas estão vendo a porta fechar dentro do céu. A porta vai fechar. Deixa eu fechar aqui. Jesus voltou, buscou a sua igreja, e você e nós continuamos com orgulho. O orgulho te separa de Deus. Pode abrir, meu irmão? Obrigado. O orgulho te separa de Deus, ele te separa do Senhor. Então, meus queridos, é importante, porque o segredo da redenção é a humildade. O que a humildade vai fazer com você? Fracasso. Sem humildade, nós somos um crente com defeito, um crente com máculas, e é preciso ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. E esse chamado para a humildade, ele tem sido pouco considerado nas igrejas, porque a sua verdadeira natureza e importância tem sido pouco compreendida. O que é ser humilde? Eu falei, humilde é depender do Senhor. Tem problema em ser rico? Não tem problema em ser rico, não. Tem problema em ser pobre? Também não. Mas que seja dependente do Senhor das Escrituras. Senhor, eu tenho isso aqui, mas é do Senhor. Eu não me apego a isso aqui não, Pai. Eu não tenho, eu trabalhei, né? E outros têm condição inferior ao Senhor. Eu estou feliz com o Senhor, e todos serão alcançados diante do Senhor.
Então nós temos que conhecer grandemente a natureza que entrou no nosso ser. No livro de Filipenses, capítulo 2, de 5 a 9, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve o quê? Em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Um deles? A humildade. Humildade. O que ele fez? O que nós temos que fazer? Aqui fala que ele se esvaziou a si mesmo. Esvaziou. Você deixou as vontades dele e deixou que o Pai pudesse fazer a vontade dele. Às vezes você nessa noite aqui tem um chamado para o Senhor, um chamado para fazer a obra dele, mas às vezes o seu orgulho tem te tirado desse caminho, tem te tirado de te levar para o altar do Senhor. Talvez nessa noite você pode ter essa oportunidade de romper isso diante do Senhor. E nós entendemos que a história da Bíblia que nós fomos corrompidos desde a criação do mundo, através do veneno do orgulho, né? Através do próprio Satanás, através de Adão e Eva. E hoje nós vemos que o orgulho está presente nas ruas, está presente em todo lugar. Há quantas guerras estão acontecendo? É por causa de quê? É por causa de dinheiro? Fala aí se é por causa de dinheiro. É por causa de petróleo? Alguém fala um motivo para mim aí? Fala aí, Elber. Ganância, né? Eu quero ser maior que ele. Aquela terra dele lá vai ser minha, porque eu preciso para ser maior. Eu preciso o orgulho. Às vezes também tem ministério que tem isso também. Então, meus irmãos, e nós vemos aqui nessa noite aqui, em vários lugares não tem guerra. Nesse momento agora aqui, a família está brigando, está discutindo, um está matando o outro por causa do orgulho. Pessoas estão se perdendo lá fora lá por causa do perdão. Pessoas estão na rua, às vezes não quer perdoar a mãe e o pai, porque a mãe chamou a atenção dele e falou: seu filho, ó, está errado que mãe, ó, eu não volto aqui nessa casa mais não, viu? E a mãe certa, eu preciso romper esse orgulho e avançar do Senhor. E eu digo a vocês, meus irmãos, o Túlio que está falando aqui, eu posso falar para mim mesmo, eu tinha orgulho no meu coração, eu tinha, eu precisei conhecer a Cristo, conhecer, me aprofundar diante do Senhor, começar a depender dele, para que eu pudesse avançar e pudesse sair às vezes de uma situação difícil que eu estava passando. Não preciso entrar em detalhe. O Senhor dá a direção a todas as coisas. O Senhor dá a direção. Isso é importante. E meus irmãos, olha, nenhuma árvore pode crescer se não for, né, da raiz que ela brotou. Como assim? Uma árvore tem que crescer da raiz que ela brotou. Você não planta aí, ó, o Edson, né, Edson? Você gosta de plantar aí, né? Você quer plantar uma muda, você vai tirar uma muda dessa aqui, né? Roseli, né? Vai fazer umas mudas lá para mim, levar para a roça. Tira do mesmo galho. Como é que você pode produzir um fruto com outro galho? Não tem como. Vamos cultivar então a muda da humildade no nosso coração. Vamos cultivar essa humildade no nosso coração, no nosso dia a dia. Eu falo com vocês um negócio, todo coração. É uma tarefa difícil, porque você vai ser confrontado. Pessoas vão rir na sua cara, pessoas vão falar assim que. Então é preciso ter no nosso coração plantado essa humildade, esse galinho que vai crescer. Eu falei que nós somos moldados ao Senhor. Olha, Satanás trouxe do inferno, né, seu poder, e investe 24 horas em nos atacar, trazer problemas, dificuldades. Às vezes falta alguma coisa, dá um problema danado, né? A gente tem a questão da inveja também, uma coisa assim horrível. A inveja é uma semente do orgulho tão grande que às vezes a pessoa está crescendo, está melhorando de vida, está formando, está alcançando, a pessoa começa a ter inveja da outra. Você sente a pessoa.
Eu vou perguntar aqui, se já aconteceu, levanta a mão. Fala assim, ó, você conquista uma coisa tão maravilhosa, tão boa, né? Vamos falar assim, vou dar um exemplo aqui de uma casa, ou de um carro, né? Vai comprar um carro, meu irmão, tal, né? Aí de repente a pessoa fala assim, nossa, eu também queria ter um carro desse também. Eu vou comprar também. Às vezes você acha que até besteira, né? Mas a pessoa não fala assim, nossa, que bênção, que Deus te abençoe, que seja bênção. De vez em quando você me leva para dar umas voltinhas, pode brincar, você não pode? Mas geralmente não é assim. Não é assim. Ninguém te elogia pela sua conquista, não. Às vezes a pessoa quer, é porque é um pontinho de orgulho. As pessoas precisam entender que a conquista do outro, um irmão, às vezes alcançar um cargo, alcançar um apoio, nós temos que ficar felizes e dar total apoio para ele continuar crescendo. Porque quando você vai plantando bem, vai diante do Senhor colocando ali aquela pessoa para cima, Deus vai te abençoando, não é assim? Não é verdade? Então vamos para cima. Porque, como eu falei, Satanás ele vai mandar as dificuldades para nós. E às vezes, meus irmãos, o homem ele não consegue lutar contra isso, porque ele desconhece o inimigo. Às vezes o inimigo pode estar dentro da nossa casa, pode estar em algum lugar, pode ser alguma coisa que você tem, que aquilo ali te afasta de Deus. É importante ter esse discernimento. Então, meus irmãos, olha, eu de todo coração, não é de admirar que hoje a vida cristã é fraca, às vezes é infrutífera, porque a raiz de Cristo é negligenciada e desconhecida. Pergunta para o irmão que está ao seu lado, incomoda ele de novo, viu? Você conhece Cristo? Pergunta para ele assim, você conhece Cristo? Você vai dar uma risadinha assim, claro, né? Claro que eu conheço, porque a humildade tem que ser plantada no nosso meio, e no meio de vós eu sou quem serve. E Jesus ele foi guiado por quem? Por quem que ele foi guiado, irmão? Foi guiado pelo Pai. Foi guiado pelo Pai. Você tem sido guiado pelo Pai? Você tem buscado se aproximar do Senhor? E ele permitiu que Deus fosse tudo para ele. Foi ou não foi? Na hora da morte lá, né? Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Ele ali sofreu, calado, não se absteve. Então nós temos que ter, meus irmãos, para alcançar essa verdadeira humildade, com relação a essa raiz de Cristo no nosso coração, é entender com relação a essa humildade que tem que ser desenvolvida em nós. Em Mateus 23:12 diz assim: quem a si mesmo se humilhar, será o quê? Será humilhado. Mas aquele que é humilde diante do Senhor, ele será exaltado diante do Senhor. Então Deus quer aquele humilde. Vamos abrir lá? Mateus 23:12. Mateus 23:12. Vamos lá. O irmão Marcos vai ler para nós. Achou, irmão? 23:12. Pode ler, por favor. Mas vai de fora, esquiva e faz Deus. Hipócrita, foi. Mateus 23:12. Por favor. Amém. Agora alguém aqui da minha direita aqui. Mateus 23:12. Vai participar. Vocês estão bem? Vocês estão bons de Bíblia aí. Mateus 23:12. Uma voz de trovão aí, viu? Quem que é? Esse mesmo. O mesmo. A quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. Obrigado.
Então, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar diante do Senhor, esse será exaltado diante do Senhor. Amém? Então, olha, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente ao Senhor. Porque ele fala assim que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas através do Pai. Em João 5,30 diz que o meu juízo é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade de quem? Do Pai que está no céu. Importante. Ele diz assim que eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do Pai. E quando ele vem ensinar, quando ele vem trazer a mensagem aqui que ele vai ensinar lá na sinagoga, desde criança, ele fala: esse ensino não é meu, esse ensino é do Pai. Nós sempre falamos assim: eu tenho amor, eu tenho amor. Nós temos amor, mas o amor verdadeiro, de aceitar todas as dificuldades, vem de quem? Senhor, me dá graça, Senhor, me dá graça para suportar, me dá amor, Senhor, me dá amor com essa dificuldade, com essa situação. E a humildade entra na mesma situação. A humildade, ela vem do Senhor, porque nós não conseguimos suportar essa humildade. Nós não conseguimos suportar dificuldades sem a humildade no nosso meio. É preciso que Deus venha nos moldando, nos capacitando. A gente está terminando, meus irmãos. Quero convidar todo o Ministério da Música aqui na frente, em nome de Jesus. E é importante, porque ele não procura a sua própria glória, mas ele procura fazer a vontade do Pai. E ele veio, cumpriu